Bom, primeiro eu acho que nós temos que entender que a Amazônia é parte do Brasil e o Brasil é parte da Amazônia. Então, a complexidade que envolve as trajetórias de desenvolvimento da Amazônia, desenvolvimento sustentável, também, em parte, envolvem as trajetórias e os desafios do Brasil e da sociedade brasileira. Nós temos que parar de achar ou de perceber a Amazônia. Primeiro, os brasileiros não conhecem a Amazônia, e nós temos muitas vezes uma visão absolutamente distante das realidades que acontecem por lá e que orientam a vida de mais de 25 milhões de pessoas. A Amazônia tem que ser vista como uma solução, mas ela é uma solução que tem trajetórias complexas, porque você precisa respeitar as suas populações, os interesses das populações locais, e entender o processo que nós temos hoje em relação à Amazônia, que leva a uma região de menores índices de desenvolvimento humano, menor contribuição para o PIB brasileiro, uma região que produz vida, e ela é uma das responsáveis para o Brasil ser o país que mais produz vida no planeta, e que oferece índices profundos de desigualdades sociais e que oferece nos seus territórios, nos seus vários territórios, infelizmente, uma perspectiva de vulnerabilidade, de risco e de ameaça ao bem-estar das suas populações. A Amazônia ela é provedora do futuro do Brasil e ela é vista hoje pela maior parte das autoridades brasileiras, das pessoas que lidam com as responsabilidades de promoverem avanços na Amazônia, os políticos, como ainda uma perspectiva do século passado, uma perspectiva de exploração, e uma perspectiva exploração sem sustentabilidade e uma perspectiva de extrair riquezas de lá, sem entender que essas riquezas pertencem também às populações que lá vivem, à sua sociedade. Então, a discussão sobre a Amazônia, ela requer um novo olhar, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, que é a perspectiva que está orientando hoje o mundo no debate sobre as vulnerabilidades associadas à crise ambiental climática. A gente chama a tripla crise planetária, a tripla crise ambiental planetária, que é a crise da mudança do clima, da perda da biodiversidade e da poluição. A Amazônia recepciona essa crise em todas as suas dimensões, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista local. E, obviamente, isso significa que nós precisamos ter, como sociedade, a responsabilidade de ter um novo olhar sobre essa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, aliada à natureza e não contra a natureza. A Amazônia de hoje, como eu gosto de falar, tira o Brasil do mundo. Tá? Porque nós estamos colocando uma Amazônia, o uso, a apropriação, a disponibilidade da Amazônia para o crime organizado, para o crime ambiental, para as incertezas, para a informalidade, para a desigualdade, e não só pela questão ambiental, que nós experimentamos a crise da pandemia, como que a Amazônia viveu a pandemia da Covid, é muito representativa de que nós, como sociedade, como país, devemos muito àquela região, nós estamos muito atrás da responsabilidade e da visão necessária para protegê-la, e mais do que, além de protegê-la, que ela, de fato, seja todos os seus serviços, toda a sua importância, toda a dimensão da natureza que é colocada ali, não só a natureza do ponto de vista ecológico, mas a dimensão da diversidade humana, cultural que reside na Amazônia. Isso precisa estar num alinhamento contemporâneo de uma sociedade que precisa estar no futuro de uma maneira mais justa e menos vulnerável. Então, eu acho que o olhar que nós temos para a Amazônia ainda é um olhar muito atrasado, um olhar muito distante do que ela representa e do que ela é, e um olhar muito distante do que nós, como sociedade brasileira, deveríamos estar observando como prioridade na nossa relação, não só com o meio ambiente, mas na nossa relação social, na nossa ambição de crescimento e desenvolvimento econômico, a partir de um país que pode estar no futuro muito melhor do que ele está hoje no presente. Agora, isso requer mudança de mentalidade, isso requer uma perspectiva inovadora de corresponsabilidade, isso requer que a gente entenda a diversidade desse país, não só no que reside a Amazônia é ilustrativa de como os vários Brasis precisam vir juntos e alinhados pela contemporaneidade, não alinhados
como eu disse antes, uma visão de passado, uma visão desigual, imprópria, inadequada, injusta, e agora, com a violência que nós estamos expostos essa semana, uma região que traduz com muita clareza a barbárie que, infelizmente, os brasileiros hoje estão submetidos. Não só perante nós, como sociedade, mas perante o mundo. O que aconteceu com o Bruno e com o Dom, a única palavra que traduz isso para mim é barbárie. Isso é algo inacreditável que esteja acontecendo, e a sociedade brasileira ainda tem que estar exposta a argumentos e justificativas e colocações por parte de autoridades brasileiras incabíveis, onde as vítimas são responsáveis pela barbárie. Isso é algo impensável, é um traço de incivilidade sem precedentes, é um traço de maldade sem precedentes. E mais do que isso, é um traço que não, pelo menos de tudo que eu conheço do Brasil, não se traduz naquilo que a sociedade brasileira sempre firmou como uma sociedade de bem-estar, uma sociedade, pelo menos, de conviver entre nós sem tanta polarização e sem o ódio. O Brasil é um país que tem, por mais de 150 anos, paz com todos os países transfronteiriços. Nenhum país do mundo tem isso. Tá? Então, nós temos que entender essa perspectiva do brasileiro construir as soluções pelo bem e não viver de problemas pelo mal. E, infelizmente, a Amazônia hoje nos revela um país, ela é tão representativa, ela nos revela, sim, um país desalinhado com as suas vocações, mas desalinhado mais ainda com o seu compromisso com a sua democracia e com o seu compromisso com a sua sociedade. E isso que a Amazônia fotografa. Claramente, nós estamos no caminho errado. O Brasil tem que parar e entender e refletir que o que está acontecendo na Amazônia hoje sinaliza que o Brasil está no caminho errado. E nós temos que recompor isso imediatamente. Como eu disse anteriormente, você precisa de uma nova mentalidade, uma nova visão e perspectivas onde a sociedade brasileira possa ter compreensão da dimensão e dos desafios que o desenvolvimento do país encerra, particularmente o desenvolvimento da Amazônia. No século XXI, em função dessas realidades impostas pela crise com a natureza, as dimensões não se circunscrevem mais a dimensão política ou geopolítica global, nós estamos indo para a dimensão planetária. O impacto que o homem está causando no mundo está deslocando a qualidade de vida, a estabilidade de vida no planeta. O que significa dizer que os impactos eles não são só transfronteiriços, eles estão mudando, eles são disruptivos em relação às condições que a natureza oferece para que nós, espécie humana, possamos estar vivendo com melhor qualidade de vida e mais alinhado, né, com a natureza. O que está acontecendo hoje no mundo é exatamente um processo disruptivo. E isso não é algo que vai acontecer no futuro, isso está acontecendo hoje. Então, é uma realidade que a ciência vem apontando há anos, tá? E que a ciência vem mostrando com muita singularidade para o mundo político, para o mundo de negócios, para o mundo financeiro e para o mundo da inovação, que nós precisamos ter uma nova relação com a natureza. A Amazônia, quando se propõe um projeto 4.0, Amazônia Floresta em Pé, isso é uma das trajetórias necessárias que nós precisamos desenvolver a partir de uma perspectiva que a floresta não só tem uma função importante do ponto de vista de estabilidade climática no planeta, mas também as funções ambientais, ecológicas e sociais que a floresta exerce para beneficiar, por exemplo, a segurança hídrica no Brasil. Então, essa compreensão de como é que nós nos relacionamos com a natureza e, obviamente, a necessidade de mudança, isso pauta essas novas trajetórias, como a questão da economia 4.0 ou do projeto Amazônia em Pé, o Amazônia 4.0. Agora, nós não podemos esquecer, por isso que eu estou falando de trajetória, que você precisa construir as condições para que isso aconteça. Então, para ter uma Amazônia 4.0, eu tenho que entender a Amazônia 1.0. Eu tenho que entender a Amazônia que tem índices muito assimétricos, por exemplo, de educação, tá? De infraestrutura física e digital, em relação ao resto do Brasil, por exemplo. Tá? As condições de empreender na Amazônia são condições muito específicas que nós precisamos, sim, trabalhar previamente, a partir de políticas públicas e também de uma parceria, de uma pactuação com o setor privado, o setor financeiro, porque eles vão investir, eles têm que investir na Amazônia.
Tá? Tem que ter dinheiro para a gente desenvolver as coisas, além de uma grande aliança sobre uma nova ambição científica do Brasil. O Brasil é um país reconhecido no mundo, nessa área ambiental, nessa área climática, como um dos melhores países, maiores ativos de ciência no mundo. Os cientistas brasileiros são reconhecidos como um dos melhores do mundo nessa área. E nós, por outro lado, estamos destruindo as instituições científicas nesse país. Então, é preciso fazer uma repactuação com a sociedade brasileira, e uma repactuação, quando eu falo sociedade, com as suas instituições, não só com as organizações da sociedade, mas suas instituições como, por exemplo, o Congresso Nacional, como, por exemplo, o próprio Judiciário, o próprio Ministério Público, as instituições, tanto do ponto de vista federal como subnacional, que vão ter que repactuar uma visão e, portanto, entender como que nós vamos construir essas trajetórias. E essas trajetórias que, como eu disse, tem que partir do 1.0 para chegar no 4.0, significa compromisso, significa você não só ter um bom projeto nas mãos, com escala, mas ter uma trajetória de compromissos, entendendo que há fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ao mesmo tempo, eu também entendo que é preciso olhar as economias atuais na Amazônia, como, por exemplo, a questão de mineração, estou falando de mineração, não garimpo, e entender qual é o contexto contemporâneo da mineração no mundo. E isso tem que ter as melhores práticas na Amazônia, porque você não consegue também estar no mundo, por exemplo, de energia renovável, sem a exploração de determinados minérios. Isso não é fazer o garimpo ilegal como hoje o Brasil acaba concordando, porque é quase uma imposição política feita recentemente, com diretrizes de afrouxamento do controle do território brasileiro, tá, por parte do Estado, e, obviamente, propiciando essa invasão de terras indígenas, invasão de áreas protegidas, enfim, que estavam sob domínio da proteção do Estado Nacional para os ilícitos e, mais do que isso, com a vulnerabilização de instituições como, no caso das terras indígenas da FUNAI, que deveriam estar preservando os interesses dos indígenas e os interesses dos brasileiros, porque aquele é território demarcado sob a égide da Constituição brasileira, e, no entanto, as declarações e as posturas observadas nos últimos anos, particularmente no atual governo, são exatamente reveladoras do contrário disso. Então, você tem que vencer essa mentalidade do atraso que está hoje no Brasil, é uma mentalidade pautada pela ignorância, pelo negacionismo, há um certo orgulho hoje de parte da população brasileira de ser ignorante. Tá? E quanto que essa pauta toda que nós estamos falando de Amazônia requer conhecimento, requer, na realidade, na minha opinião, uma nova expressão de iluminismo, um novo momento do iluminismo na humanidade, particularmente, uma nova expressão também de humanismo. Não é só o conhecimento científico, é também o conhecimento tradicional, é também entender a importância do conhecimento tradicional das populações, dos povos originários que lá vivem e que têm domínio sobre a floresta, sobre a biodiversidade, sobre a riqueza e sobre as relações do homem com a natureza. Então é importante entender que há algo que você precisa, se eu posso usar essa expressão, entre aspas, retrofitar naquilo que vai ter que estar no futuro, como a questão da mineração. Eu não estou falando de mineração em terra indígena, estou falando de mineração na Amazônia. E, por outro lado, você há que envolver essas novas economias que estão vindo, como a questão da bioeconomia, que é o caso da Amazônia 4.0, da bioeconomia circular, numa melhor eficiência de uso de recursos naturais, e com transparência, uso de tecnologia, e fazendo com que o brasileiro, antes de tudo, o brasileiro possa ter domínio sobre as suas escolhas quando nós estamos falando de Amazônia. Escolhas políticas, escolhas de consumo, escolhas econômicas. Nós temos que entender isso, nós temos que nos apropriar dessa agenda, nós temos que entender da nossa corresponsabilidade como cidadão individual e como sociedade do ponto de vista coletivo, de promover desenvolvimento também passa pelas escolhas de cada um de nós. Nós temos que mudar a nossa relação com o poder público, como sociedade, por isso eu estou falando de uma repactuação. Você tem direitos, mas você tem deveres nessa relação. E isso me parece muito assimétrico hoje no país e também muito acentuado pelas atuais condições políticas, ou diretrizes políticas do governo federal. Então, nós precisamos de transparência, nós precisamos entender o que está acontecendo lá, nós precisamos repactuar para que eu possa, por exemplo, investir em projetos ou captar recursos, quem for um investidor, um empresário, for captar recursos e vai investir na Amazônia, num projeto associado a essa trajetória 4.0, ele precisa de segurança nos territórios que ele está operando, ele precisa de qualificação de mão de obra, ou ele precisa ser parte de um novo modelo de empreendedorismo onde a transparência, os mecanismos regulatórios do poder público do Estado funcionem
de fato, e não fiquem submetidos ao bel prazer da mudança de grupo de 3 ou 4 pessoas que vão ao Congresso Nacional, arregimentam lá as bancadas e, de repente, você se depara com retrocessos e com vulnerabilidades na legislação e nos chamados arranjos regulatórios do país. Então, nós precisamos disso, nós precisamos entender, repactuar, dar cara, quando eu digo dar transparência e cara, visibilidade a quem são esses novos atores, e mais do que isso, eu digo que a sociedade brasileira tem que ser corresponsável, ela tem que querendo, como a gente fala na gíria, ser um país diferente do que nós somos hoje, ser um país sustentável. O que significa isso? Não só em termos de bem-estar, mesmo quando nós ainda vivendo com assimetrias sociais profundas, que nós temos que lutar para reduzir as desigualdades, e também não só dos direitos humanos, mas dos direitos civis da sociedade brasileira, e, por outro lado, também entender que nós temos um compromisso com o futuro. E esse compromisso com o futuro não é daqui a 50, 60 anos, não. É agora. Porque se não formos capazes de acertarmos o rumo da prosa, nós estaremos, sim, daqui a 10 anos, discutindo ainda o passado e sofrendo as consequências do presente, que nos comprometem a nossa ação no futuro. Então não existe isso de potência, existe muito trabalho, existe muita dedicação, existe muita compreensão, muito esclarecimento e debate sobre as ambiguidades, sobre os chamados trade-offs, sobre as escolhas de curto prazo e as escolhas e as soluções robustas de médio prazo. Então não é só bem-estar, é preparar uma sociedade para ser menos vulnerável, menos sujeita a riscos. Das crises que estão colocadas aí, a crise ambiental é muito complexa, tá? Mas também associando isso às trajetórias de bem-estar e, obviamente, de inclusão. Nós temos que entender isso regionalmente. O que significa para a Amazônia o bem-estar não necessariamente é o bem-estar que eu tenho no Rio de Janeiro, mas eu tenho que entender que eu tenho uma linha de base que traz o Brasil junto, que traz a sociedade junto. Esse é o compromisso que o brasileiro tem que ter com o seu país e o país tem que ter com o Brasil. O resto, para mim, é muito blá blá blá, é muita gente que não compreende esse país, que não conhece esse país e que fica achando que nós vamos reagir em função, ou devemos reagir porque há uma pressão internacional. Nós devemos reagir porque tem que ter uma pressão nacional. O Brasil precisa querer o Brasil de volta. O brasileiro precisa ter consciência que se ele não proteger o que é dele, ninguém vai protegê-lo. E o que está sendo feito hoje na Amazônia é exatamente o oposto. Nós estamos entregando a Amazônia ao crime organizado, nós estamos entregando a Amazônia à corrupção, nós estamos entregando a Amazônia à violência. E isso é resultado, sim, das políticas públicas praticadas atualmente, e isso é resultado, sim, de um olhar torto, anacrônico, extemporâneo, de uma visão assertiva do que significa exercer a soberania nacional. Soberania se exerce, não se declara. Soberania, meio ambiente é um bem público. Se é um bem público, ele é um bem da sociedade. Aqueles que são eleitos para serem responsáveis por isso devem proteger o meio ambiente e proteger os interesses da sociedade. O que acontece hoje na Amazônia, com o aumento desenfreado de desmatamento e do crime ambiental e do crime organizado, são exatamente indicadores ou fatos concretos que mostram que nós estamos na contramão dos interesses da sociedade brasileira e do texto constitucional. E depois querem falar de democracia. Democracia é respeitar os interesses da sociedade e respeitar o texto constitucional. É isso que nós temos que balizar e entender, dentro da complexidade dos desafios da sociedade em desenvolvimento, uma sociedade que tem contradições e contradições históricas, com desigualdades históricas, mas que tem soluções nas mãos. A Amazônia, não só a Amazônia, o Brasil é um país cheio de soluções, de alternativas e soluções. Nós temos que ter a coragem de optar por soluções e não por viver de problemas. Eu acho que esse é o grande desafio da sociedade brasileira. Nós temos que ter a coragem, a ousadia de escolhermos caminhos de solução. Nós queremos solucionar, nós não queremos coisas de pequena escala. O que nós temos que trabalhar para ter essas soluções? Isso não acontece da noite para o dia. E não nos conformarmos em vivermos no contexto de problemas e ficarmos reclamando. E para isso significa mudar a relação da sociedade com o Estado e vice-versa. Tem que acabar com essa história de que o Estado nos deve, tem que acabar com essa história de que a sociedade concorda com tudo. Não é verdade, é muito trabalho duro pela frente, muita consciência do que nós temos que ser como povo, do que nós somos como sociedade, com as nossas ambiguidades, mas mais do que isso, um povo que quer viver melhor, de maneira mais justa, de maneira mais igualitária. Tá? E deixando claro aqueles que não querem isso, que eles fiquem expostos, sim, às condições da lei, porque a Constituição brasileira condena todo esse tipo de situação em que você não leve a um consenso e ao bem-estar da sociedade brasileira. O mundo está em mudança, sim, em mudanças bastante expressivas, não só nas suas relações de poder e de interesses que guardam as relações entre países e sociedades, mudanças na sua ordem internacional, isso é importante, e, portanto, nas dinâmicas
associadas a isso, como a questão do comércio internacional, compartilhamento de tecnologias, enfim, toda essa discussão que o Brasil sempre fez parte e que a área ambiental hoje ganha um novo protagonismo político, diria eu, geopolítico, nessa discussão internacional. Tá? A questão da sustentabilidade é um dos eixos que orientam, sim, com todo o redimensionamento do conceito de sustentabilidade, né? Você agora trabalha tudo junto, você não trabalha tudo. Antigamente eram os 3 blocos separados, o econômico, o ambiental, não, agora é tudo mesclado, tudo conjunto, tudo conectado. E mais do que isso, a questão climática é um poderoso vetor, um poderoso driver de mudança. Existe hoje no mundo, sim, nessa equação de reorganização do mundo, a dimensão da geopolítica climática. E o Brasil é um importante player nessa geopolítica climática por conta exatamente da Amazônia. Tá? A Amazônia ela tem uma importância estratégica na segurança climática do planeta, ou seja, sem a Amazônia você não tem 1,5 graus, por exemplo, nem até 2 graus. Tá? Os cenários de clima são cenários muito drásticos de aumento da temperatura média do planeta, e a humanidade continua aumentando as suas emissões a despeito de vários esforços significativos que vêm sendo conduzidos, como o Brasil, no passado, ao reduzir 80% das emissões associadas ao desmatamento, a queda do desmatamento da Amazônia, que é uma trajetória também que começou em 2004 e foi até 2016 até 2018. Esse governo volta, ele faz esse retrocesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há como você fazer parte do mundo que está emergindo aí, que está na transição, com todas as suas contradições, a disputa de combustíveis fósseis, o problema de segurança energética da Europa, o alinhamento da Europa com os Estados Unidos numa aliança carbonizada, por outro lado, a China comprando petróleo da Rússia e gás de maneira muito barata, a Índia entrando no jogo, isso tudo é uma realidade geopolítica do mundo. Mas isso não quer dizer que a questão climática não seja um dos pesos estruturantes ou dos blocos estruturantes dessa nova realidade do mundo. Portanto, o Brasil tem papel, sim, estratégico, diria eu, de participar com políticas construtivas orientadas por soluções dessa nova ordem mundial. E isso significa o Brasil entender que seus caminhos de desenvolvimento passam por um reequacionamento da sua visão, da sua relação com a agenda ambiental, a agenda socioambiental e também com a sua ambição climática. Não é para brincar, isso não é um assunto que deva ser orientado a partir de perspectivas, desculpe a expressão, fake, tá? Falso. O Brasil hoje pratica o fake green, como eu gosto de falar. Tampouco o Brasil pode ficar refém do que eu também chamo de greenwashing, não é greenwashing. Greenwashing nós sabemos o que é. Nós temos que sair desse estado de letargia, de greenwashing, de que eu quero ser verde, mas eu adio todas as decisões necessárias. O melhor exemplo disso é a questão, por exemplo, da agricultura brasileira, que tem um importante papel de segurança alimentar no mundo. Veja que eu estou usando a palavra segurança de maneira recorrente nessa conversa. E é isto. A segurança alimentar do mundo, segundo os cenários, etc., passa, sim, cerca de 10% passam, esses 10% passam pela agricultura brasileira. A agricultura brasileira deveria estar acelerando a transformação para a agricultura de baixo carbono. Faz plano, etc., etc., mas quando você vê o quanto que você aloca de crédito para isso, é menos de 5% do total de crédito que é colocado. O que significa isso? Não é que tem falta de dinheiro, falta diretriz e falta gestão, falta, de fato, liderança, falta o que eu chamo querer querendo. E, portanto, se as pessoas acham que o mundo não vai mudar, o mundo todo está discutindo, mesmo com todas as contradições, mesmo que você queira me dizer estão querendo estabelecer barreiras não tarifárias, meu Deus, entra na fila e pega a senha. Isso é a realidade do comércio internacional desde que eu comecei a trabalhar. Isso tem mais de 35 anos. Então, nós temos que saber argumentar, negociar e tirar isso do campo de operação do Brasil. Isso não se discute no Brasil. O empresário que quer praticar, por exemplo, ESG, ele precisa ter uma compreensão dessas dinâmicas, desses indicadores, dos arranjos regulatórios no Brasil, a transparência dos processos de gestão sobre isso, e isso não existe hoje no Brasil desta maneira. Não quer dizer que as empresas não estejam buscando esses caminhos, longe de mim falar isso, não quer dizer que você não tenha capacidade instalada e, como você mesmo fez referência, a grandes projetos no Brasil. Mas isso precisa estar alinhado com uma realidade internacional para que a gente, por exemplo, não esteja sujeito a ações
discriminatórias, por exemplo, ou ações de avaliação e de julgamento, como grandes empresas ou grandes entidades financeiras no mundo estão submetidas, como recentemente o caso da Goldman Sachs nos Estados Unidos. Então, é óbvio que nós precisamos entender como é que nós vamos discutir essas questões de meio ambiente, a questão social, a questão de governança. Isso tudo está na mesa no presente, e não só porque há uma mudança na ordem internacional, e nós pertencemos à ordem internacional, quer dizer, o Brasil pertence ao mundo, a este planeta. Né? Se alguns acham que não, podem pegar tem até competitividade no mercado, né? Tem 3 empresas sugerindo que você possa ir para Marte. Eu digo lá que é quente para caramba e não tem oxigênio, mas pode ser uma opção para quem acha que esse mundo aqui não é suficiente. Eu prefiro ficar aqui e acho que nós temos que entender, sim, a natureza política, econômica e geopolítica do atual debate das questões ambientais e climáticas. O Brasil prefere se esconder, o Brasil prefere se dividir, falar do negacionismo, do terraplanismo, uma coisa completamente sem sentido, porque eu falei, se pauta por uma ignorância política, não só ignorância de ciência, ignorância de cultura, mas de uma ignorância política sem dimensão. Não se faz política com bravatas, e não se cria em política situações que você não tem saída. O Brasil cria a situação do desmatamento, tá? Volta ao desmatamento ilegal. Desmatamento significa corrupção, significa fome. A Amazônia, que é o lugar que mais produz vida no Brasil e no planeta, nós somos um país G1 em biodiversidade, tá? Tem fome. É impensável você pensar isso, né? Mas tem fome, está passando fome mais do que a média do Brasil. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, o país que mais produz alimento do mundo, os maiores produtores de alimento do mundo. É claro que você tem um problema de renda, mas é claro que você tem um problema, sim, sério de políticas públicas para lidar com pobreza. Então, e nós erradicamos a pobreza, erradicamos a fome e voltamos de uma maneira vexatória. É preciso entender que as coisas estão conectadas. Então, quando você vai para uma plataforma ESG do setor privado, quando você pega o social, não achem que o S do social é aquilo que era na época da sustentabilidade, dos relatórios de sustentabilidade pós-Rio 92, que você ficava preocupado ali com as relações de trabalho, com a vizinhança em torno da sua planta industrial. Não, o social hoje tem a dimensão de país. A empresa que opera no país terá que entender a dimensão social do país, qual é a contribuição dela para melhorar as condições sociais no país, além da sua relação direta com o lugar que ela se insere e com a comunidade que ela está, com que ela se relaciona. Essa dimensão do ambiental também é verdadeira. Mesmo que você não opere na Amazônia, o desmatamento da Amazônia pesa contra as empresas brasileiras que operam no mercado internacional. Então, todo mundo, por isso que se faz referência que cerca de 80% da população brasileira tem, sim, uma preocupação profunda com a questão do desmatamento. E deve ter. Não só porque nós estamos entregando para o desmatamento, para o crime. Isso é uma agenda do passado, isso é retrocesso. Isso tem que ser banido do nosso horizonte para que a gente possa olhar para um futuro e entender o que é um mundo que está vindo demandando descarbonização, mesmo com as suas contradições de curto prazo, mesmo o Brasil sendo um país que historicamente tem cerca de 3% das emissões de gás de efeito de estufa, nós somos signatários do Acordo de Paris. Então nós temos obrigação legal, moral, ética, civilizatória perante o mundo. Porque nós somos signatários e, mais do que isso, nós somos os grandes negociadores, nós somos os 5 países que arquitetamos. Eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira e que negociamos e fizemos acontecer o Acordo de Paris. Então, esses argumentos que o Brasil não tem responsabilidade, que isso é tão falacioso, isso é tão pequeno, isso é tão menor, isso não é o Brasil. O Brasil tem, sim, que assumir suas responsabilidades e seu papel indutor de transformação. A agricultura brasileira deveria estar procurando alianças muito mais robustas em torno do que como essa agenda vai impactar a produção e a produtividade de alimentos e a segurança de produção de alimentos, tá? E entender essas novas relações de mundo, não só entre mais norte e sul, mas também leste e oeste, e não achar que as soluções estão... que porque nós estamos vendendo muito no curto prazo, nós teremos o nirvana, nós temos o nirvana do comércio assegurado. Não é verdade. Não é verdade isso acontecendo. Tá? E, obviamente, nós teremos pressões de curto prazo em função dessa reorganização do mundo, da guerra na Europa, tá? Uma guerra que possivelmente vai mudar toda a reconfiguração da Europa, uma Rússia que pode deixar de ser europeia e ser asiática. Olha a mudança do mundo, olha como é que as coisas estão vindo agora em todos os cenários que eu participo, todas as discussões que eu participo, de pessoas que estão pensando isso, todos trazem a questão climática como um dos drivers estratégicos de solução. Então, o Brasil
está hoje como um vilão nessa equação. O Brasil está entre os 5 maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo por conta do desmatamento da Amazônia. E isso está na conta de qualquer empresário brasileiro, está na conta de qualquer brasileiro. Qualquer um, nós somos responsáveis por isso. Na hora que você mede a minha pegada de carbono, está lá a conta de emissões associadas ao crime. Porque se fossem emissões associadas a uma atividade econômica que estivesse gerando emprego, mas eu não estou, eu estou matando as pessoas, eu estou roubando do Estado, eu estou roubando o povo brasileiro, eu estou fazendo comércio ilegal de madeira, eu estou fazendo comércio ilegal de ouro, é isso que eu estou fazendo, é isso, me associando a outros crimes, possivelmente, como os especialistas denunciam em relação ao crime organizado que opera com drogas, com armas, etc., na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, nos países da Pan-Amazônia. Então, é impossível que a gente não tenha consciência do que nós estamos sendo coniventes como brasileiros e que a gente não tenha consciência de mudança. Nós temos que mudar e temos que tirar as pessoas que estão aí promovendo isso. Nós temos que valorizar a democracia, nós temos que valorizar as instituições e temos que ter consciência absoluta de que nós só vamos construir um país mais justo e entender que o processo é duro, complexo, não é uma coisa que aconteça assim porque alguém vai me dar, porque isso só vai acontecer se a gente tiver o Brasil para nós brasileiros. Nós vamos ter que entender as nossas incoerências, vamos ter que entender a nossa diversidade, nós vamos ter que entender a diversidade política do país e construir, mesmo que seja aos trancos e barrancos, e qualquer processo de construção é aos trancos e barrancos, sim, porque você tem uma tensão entre o velho e o novo, mas entendendo também quais são aquelas pessoas que estão operando no passado atividades econômicas que são ditas fora do contexto contemporâneo, qual será a transformação que nós precisamos ter? Nós não precisamos desempregar, nós precisamos entender que soluções nós vamos prover para setores, por exemplo, que não estarão acontecendo nos próximos 30, 40 anos. Como é que eu faço com esses empregos que esse setor gera? Como é que eu faço com essa realidade local ou regional que esse setor impacta? Eu tenho que estudar isso hoje, eu tenho que conversar isso hoje, eu tenho que pactuar isso hoje. Portanto, é um debate, sim, sobre eliminação progressiva, como a gente chama, de redução, primeiro, que a gente chama em inglês phasing down, e um debate, sim, de phasing out, de eliminação progressiva até você deixar para trás. E isso significa o conflito entre políticas de transição e política de transformação. É isso que o Brasil tem que entender, parar de jogar água nos outros, dizer que os outros são responsáveis. Não são. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e nós é que temos que decidir como é que nós vamos ser parte do mundo nesse novo momento da contemporaneidade. Não é o que o inglês, o chinês, etc. A partir do momento que o Brasil tenha consciência do que ele quer e dos seus interesses nacionais, se ele souber o que ele quer, hoje o Brasil não sabe o que ele quer, o Brasil hoje luta para ser um líder dos anos 90, estando com a agenda dos anos 70 do século passado, enquanto o mundo está discutindo 2030, 2050 e 2100. Essas são as escolhas que nós precisamos fazer e nós temos que entender que essas escolhas devem promover, sim, um país mais justo, um país com maior inclusão política e maior inclusão social, mesmo tendo por isso que enfrentar com coragem as nossas assimetrias sociais e o nosso passivo histórico em relação aos povos originais. E acho que o Brasil tem que ter uma consciência profunda sobre isso. Antes de você achar, por exemplo, que vão impor barreiras não tarifárias, porque carne vindo do desmatamento, o setor de pecuária está correndo atrás para resolver os seus problemas, a gente tem que lembrar que a maior parte da carne produzida no Brasil, isso é consumido pelos brasileiros. Então, quem tem que ter um churrasco sem desmatamento, antes de tudo, é o brasileiro, antes do chinês, antes do francês, antes do irlandês, de quem compra a carne brasileira. O brasileiro tem que comer as coisas, tem que ter acesso às coisas de maneira legítima, transparente, e tem que estar associada à ilegalidade, ao crime, é isso. Eu não quero comprar uma carne vinda de desmatamento. Eu estou estimulando o crime. Eu quero comprar uma carne vinda de um lugar legal, legalizado, e que eu possa entender como é que o Brasil está dando conta, não só das ilegalidades, mas também das informalidades que ainda margeiam, sim, a sociedade brasileira, infelizmente. Nós temos que entender isso. Aí você entende por que você está pagando o preço de algo, por algo que seja mais justo, mais inclusivo. Se nós tivermos compreensão de que isso é um patamar civilizatório, ético, tá? O mínimo ético da sociedade, eu posso dizer, não vai ter para ninguém no mundo, porque é uma sociedade, sim, que pode mostrar o seu valor de uma maneira completamente diferente. E não é mais esse papo, eu não aguento, eu cresci, vivi minha vida inteira, Brasil, país do futuro. Não é. A discussão é como o Brasil vai estar no futuro. E a disputa é, nós temos que estar melhor do que nós estamos hoje. As pessoas devem se movimentar, as pessoas devem agir. Ela não vai cair do céu. Isso não é. Isso, eu só vou conquistar o que eu construir. Não tem essa história de achar que alguém vai me dar. Entendeu? Essa é a grande verdade. Então, assim, o Brasil
tem que entender que ele terá que construir seus novos caminhos. E parar. Está aí o exemplo do Bruno e do Dom para mostrar claramente que nós estamos há 4 anos avisando, até que vem uma coisa que internacionalmente vai ser muito difícil de manejar. Muito difícil. Tá? Porque isso mostra a barbárie. Não tem uma palavra que traduza melhor isso que barbárie. Nós somos uma sociedade bárbara hoje aos olhos do mundo. É isso. Então não tem aquela simpatia do carioca, do sambista, dizendo vambora. Nós somos hoje uma sociedade bárbara aos olhos do mundo. Ponto. E ainda temos um presidente da República que enfatiza isso recorrentemente. Então, é muito difícil você querer achar que as pessoas vão entender o Brasil ou olhar o Brasil com a generosidade. Há uma diferença no olhar, sim, em relação à sociedade. Por isso é importante como é que a sociedade vai reagir aos fatos em relação ao Bruno e ao Dom. Tá? Não só o Bruno e o Dom. Tem outras pessoas desaparecidas. Há uma prática muito sensível que está emergindo, que é o desaparecimento, com tortura. Há uma tortura, os métodos são, se for verdade o que foi traduzido pela imprensa, e certamente deve ser, de que você mata, além de você matar, antes de matar você tortura, depois você mata, você esquarteja, carboniza, isso são práticas medievais, práticas da milícia, práticas que a gente enxerga no Rio de Janeiro. Então, isso, e se o Brasil entender que isso é mais um fato, tá? Não tem como o mundo não olhar para a sociedade brasileira como uma sociedade bárbara. Não tem. Tá? Isso eu ouço, assim, não só dos jornalistas amigos, correspondentes internacionais, etc., mas as pessoas estão estarrecidas. E a postura das autoridades brasileiras também não ajuda, pelo contrário, corrobora com essa perspectiva ou com essa leitura, tá? Por muitos. E não adianta, uma vez feita a leitura, não adianta você achar que você vai lá e desconstrói fazendo ações para melhoria de imagem. A imagem do Brasil está maculada, sim, infelizmente, tá? por essa barbárie que aconteceu, que, na realidade, não quer dizer que nós não sejamos como foi com a irmã Dorothy, com Chico Mendes e tantos outros. Não é isso. A maneira como isso aconteceu hoje, no contexto que isso acontece, isso só consolida toda uma trajetória de alertas, toda uma trajetória de disputas, de lutas que nós estamos fazendo nos últimos 4 anos e que a imprensa tem sido uma das principais aliadas nesse processo, da sociedade civil, mostrando que essa boiada é muito mais danosa do que todo mundo pode se imaginar. E está aí. Então, está aí o resultado concreto, tá? Onde as vítimas são culpadas. É inacreditável que a formulação... O Brasil hoje não tem coragem, as autoridades do Brasil hoje não têm coragem de reconhecer a sua responsabilidade. Não tem coragem. Eu já cheguei à conclusão que, em vez de reconhecerem os seus erros, olha, erramos. Nós deveríamos estar cuidando mais, fiscalizando mais, etc, etc. Tá? Não. Okay? É sempre uma argumentação absolutamente encoberta por dúvidas, por insinuações, por situações que ninguém acredita, todo mundo questiona tudo, de todos os jeitos. É inacreditável. Qualquer afirmação hoje, vindo do governo brasileiro, é sujeita a nenhuma credibilidade, porque são tantos questionamentos, tá? Até quando eventualmente podem estar falando a verdade e ninguém acredita. Olha que situação que nós chegamos. E é importante entender isso. A sociedade brasileira reage de fato e pontua de fato de que isso é inaceitável, ou sob os nossos olhos. Tá? Os meus sobrinhos me perguntaram: o que é isso, tia, que está acontecendo? Estarrecidos. Tá? Que é isso que está acontecendo no Brasil? Porque ninguém liga a televisão e acredita no que está sendo dito. Então nós temos que rever isso com muita urgência. Isso é muito sensível para um traço civilizatório e ainda mais com um olhar contemporâneo, onde essas questões passam a ser questões do dia a dia da agenda, não só internacional, da agenda global e da agenda de cada brasileiro. A dona Maria, o seu Pedro, o seu Antônio, que estão expostos a riscos e vulnerabilidades como consequências de tudo isso, cada vez mais vão estar entendendo que eles estão frágeis, que eles não têm proteção do Estado. E é isso que o brasileiro tem que acontecer, tem que realizar, o que tem que entender. Se ele acha que não vai acontecer com ele está muito equivocado. Quando você perde o controle, quando o Estado perde o controle sobre a proteção da sua sociedade, todos nós somos expostos a vulnerabilidades, a riscos, a violências, ou mesmo achar como
Se achar que crise global e a pandemia nos ensinou que os ricos pegam os aviões e vão embora, a pandemia nos ensinou que você podia ser rico, pobre, negro, branco, índio, quilombola, o que fosse, você estava fechado no seu país porque os países fecharam fronteiras. Então, isso são as crises globais. As crises planetárias, elas vão mudando as dinâmicas, as relações entre países, os interesses, tudo. Então, não tem novo normal, tem novas condições de viver, tem outras maneiras que nós vamos nos relacionar entre sociedades, tem outras maneiras que o mundo digital também vai nos trazer de convivências, de afirmações, e o brasileiro precisa urgentemente ter consciência de si mesmo. Se nós não tivermos consciência, a nossa consciência como sociedade, muito dificilmente nós vamos poder nos juntarmos e alinharmos com a contemporaneidade, entendendo as nossas responsabilidades nesse processo. É sempre do outro e nunca nossa. Desculpe, as responsabilidades começam sendo pelo Brasil e por nós, todos os brasileiros. Nós temos que reconhecer os nossos erros e nós temos que ser corresponsáveis pelas soluções que nós queremos construir daqui para frente e pelo processo. Não é só afirmar que eu sou a favor. Eu tenho que ser responsável pelo processo. Eu tenho que estar no supermercado exigindo a informação do que eu estou comprando. Eu não posso ser conivente com o ilícito. Eu não posso ser conivente com o ilegal porque simplesmente não tem jeito. Tem jeito sim, desde que você tenha coragem de se posicionar em relação ao seu interesse comum, o interesse da sua sociedade, o seu interesse também pessoal de que você quer um país mais justo. Não é possível que você abra mão da sua qualidade de vida e você abra mão dos seus interesses, da sua liberdade. Isso é incompreensível para mim. Isso é absolutamente incompreensível. Nada é mais importante na vida do que a liberdade e a nossa possibilidade de escolhas. E é isso que nós estamos abrindo mão quando nós queremos ficar numa sociedade acuada, submetida ao medo, submetida à ignorância, submetida ao que é tudo fake, submetida a ironias, a deboches e a comportamentos, a ignorância e a comportamentos indizíveis de autoridades brasileiras. Eu acho isso incompreensível e, portanto, por isso eu afirmo, o mundo nos vê hoje numa perspectiva de uma sociedade bárbara, muita gente sim. O que a gente tem que fazer é trabalhar duramente na outra direção e reconhecer sim que nós erramos como sociedade nas escolhas políticas que foram feitas recentemente, não só em relação a quem exerce o poder do país, mas ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa mudar. Se nós, como brasileiros, não tivermos coragem de votar em pessoas que são capazes de entender a sua responsabilidade como parlamentar pelo país e não entender sua responsabilidade pelos seus interesses pessoais ou locais, como a imprensa recorrentemente publica, aliás, as declarações, inclusive, recentes de delegado de Polícia Federal, etc., mostrando ou descortinando realidades que você fala, o que é isso? Tá? É importante que as pessoas entendam a responsabilidade que nós temos em outubro deste ano. Então, é a partir daí que as coisas começam a mudar e você pode, então, construir uma transição que seja, em 2026, 2030, você ter novos nomes, novas caras, novas pessoas, novas tendências, novos lugares para acontecer uma política mais saudável nesse país. É com democracia e com base nas nossas escolhas e com a nossa convicção de que nós somos corresponsáveis. Não podemos transferir para ninguém a nossa responsabilidade como cidadão de ter um país mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, como todos falam, mas mais do que isso, um país alinhado com as suas vocações, pelo menos a maioria delas, e não alinhados com o atraso, com o crime, com o retrocesso, como tudo nós estamos vendo hoje no Brasil, infelizmente.